Maravilha, maravilha. Eu quero pregar uma palavra hoje que ela foi bem abençoada de manhã. Foi muito bom. E eu sei que vai ser hoje à noite também. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Esse aí é difícil de achar, hein? Gênesis 1. Gênesis 1, 27 e 28. Tem umas irmãs trabalhando lá na cozinha. Deus abençoe. O Reginaldo também está lá. Deus abençoe. E é claro que eu estava me esquecendo que estava ali escondidinha. A Ivani e o Dorival. Deus abençoe vocês. É uma honra, tá? Eu vi vocês chegando, mas aí passei batido agora aqui, porque é muitas cabecinhas, não dá pra gente, né? Deus abençoe vocês. Vieram lá de Cidade Gaúcha para poder cultuar com a gente aqui. Deus abençoe, tá? É uma honra imensa. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que prazer poder receber vocês aqui sempre, sempre mesmo. Gênesis 1, 27 e 28. A palavra diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Preste atenção que é aqui que é o X da questão. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém? Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Receberam uma semente na entrada? Todos aí receberam? Isso aqui é profético. Você vai guardar essa semente aí. Hoje o nosso sermão vai ser em cima dela. Gente, no Éden, ali no jardim do Éden, quando Deus diz isso para Adão e Eva: multiplique-se, cresçam e multipliquem-se, sejam férteis. Um pastor que deu aula para mim no seminário, ele diz assim, ele diz que é o primeiro mandamento de missões que Deus dá para o homem. Coloca o cronômetro aí para mim saber. Então, quando Deus disse para Adão e Eva: cresçam, sejam férteis e multipliquem-se, Ele não está dizendo para Deus buscar semente, para Adão buscar semente em outro lugar. Ele está dizendo para Adão crescer e se multiplicar a partir daquilo que ele já tinha. Daquilo que ele já tinha. E esse é um princípio muito poderoso para nós. Nós temos tudo que nós precisamos para crescer e se multiplicar. Nós temos tudo. Nós não podemos ficar focados em buscar semente fora, porque Deus já nos entregou semente. E por favor, eu não estou apenas falando aqui da nossa capacidade de reprodução. Não estou falando aqui de óvulo e de espermatozoide apenas. Não é relacionado a isso aí. Eu quero suscitar e instigar as outras sementes que Deus entregou para nós. Muitas sementes Deus entregou para cada um de nós aqui. E aí, isso é muito poderoso, porque cada um de nós aqui carregamos sementes preciosas vindas de Deus. E o apóstolo Paulo fala que nós somos recipientes. Na verdade ele diz assim: nós recebemos esse tão precioso tesouro em vaso de barro. Está em 2 Coríntios 4, do verso 7. Paulo fala sobre isso. Mas nós temos a incrível função de tanto ser um recipiente como ser uma semente, porque recipiente por recipiente não se multiplica, mas semente se multiplica. Então você recebeu aqui uma semente. Dentro desse caroço de feijão tem uma roça inteira de feijão. Dentro dele tem uma plantação inteira. É claro que respeitando o processo, respeitando o tempo. Você planta, ele morre, depois ele ressuscita, aí ele vai, cresce, depois ele frutifica. Jesus disse isso: se o grão de trigo cair na terra e não morrer,
não tem como ele crescer e se multiplicar. Jesus já falava sobre isso aí. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque essa semente aqui, ela tem uma roça inteira dentro dela. Uma castanheira do Pará, quando cai uma castanha do Pará, tem uma floresta inteira de castanheira, com o tempo, dentro daquela semente. E trazendo isso para as nossas vidas, assim também somos nós. O reino de Deus é terreno fértil, é terreno onde a semente cresce, aonde as pessoas se desenvolvem. Quantos de nós, gente, não éramos os mais extraordinários nas nossas salas de aula? Nós não éramos os mais inteligentes, mas olha só como que Deus te capacitou, olha só como que Deus deixou você inteligente, bonito, sadio. Amém? É maravilhoso isso, porque o reino de Deus é terreno fértil. E aí nós recebemos essa semente que Deus plantou no nosso coração. Então uma semente, ela tem a capacidade de se multiplicar centenas de milhares de vezes, e por fim dá fruto. Um fruto que a gente come é o resultado de uma semente que deu certo. Vou repetir, um fruto que a gente come é resultado de uma semente que deu certo. Isso é algo maravilhoso. Então quando a gente pega uma manga lá, eu gosto muito de manga coquim, sabe, daquelas mangas lá. Eu tenho alguns que falam que é a pior espécie de manga, mas eu gosto daquele saborzinho lá, aquele azedinho que ela chega a dar uma coceirinha na garganta. Aquela ali, sabe? Quando a gente pega lá, aquilo ali foi o desenvolvimento de uma semente. O desenvolvimento através de tempo. E o tema dessa mensagem é desenvolvendo a sua semente. Desenvolvendo a sua semente. Eu quero te dizer, Deus colocou sementes dentro de você. Deus colocou sementes, então desenvolva ela. Preste atenção em algo. Um pastor que já não está mais entre nós, mas ele foi um grande pastor no século passado nos Estados Unidos, chamado Oral Roberts. Ele dizia assim: quando tudo que você tem não consegue suprir sua necessidade, entenda que aquilo é uma semente. Transforme aquilo numa semente. Vou repetir, tudo aquilo que a gente tem não supre a nossa necessidade, então transforme aquilo numa semente. Tinha um seminarista que ouviu ele falando isso. O nome desse seminarista era Myles Munroe, um dos maiores pastores, que também passou e morreu agora, há alguns anos atrás, de um acidente de avião. Ele morreu lá nas Bahamas, ele era das Bahamas. E aí, ele ouviu aquilo, e então ele não tinha o dinheiro completo para pagar a mensalidade do seminário que ele estava fazendo. Daí ele fez o quê? Ele foi e semeou. Quando ele semeou, adivinha o que aconteceu? 2 dias depois, ele recebeu uma quantia de 2 meses de mensalidade do seminário. Então, quando você tiver recurso que não é o suficiente para alcançar aquilo que você gostaria, transforme aquilo numa semente. Transforme aquilo numa semente. É por isso que nós temos que estar muito atentos, porque a palavra diz assim, que Deus dá semente para aquele que semeia e pão para o que come. Nós temos que tomar um cuidado tremendo para não comer as sementes que Deus nos entrega, nas mais diversas áreas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque uma semente só, ela não enche ninguém. Olha aqui, ó, isso aqui, um grão, se você cozinhar ele agora, se tiver com muita fome, vai matar a tua fome? Nem se tiver com pouca fome, não vai resolver, irmão. Vai muitos grãos de feijão desses aqui para resolver a situação nossa, muitas vezes. E assim é o que Deus espera de nós. Ele nos entregou uma semente, e muitas vezes a semente é pequena. Eu gosto de ler biografias, eu gosto de estudar sobre os pequenos começos. Outro dia eu vi aquele cara, dono da Amazon, o Jeff Bezos, o nome dele, e lá tinha um pôster, se você colocar lá, tem uma imagem lá, ele em 1999 começando a Amazon. Hoje muita gente compra muita coisa pela Amazon, mas em 1999 era uma sala, ele com um ventilador, um computador e um papel sulfite escrito Amazon. Era só isso.
Era só isso, não tinha mais nada. Por isso que a Bíblia diz assim: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Toda semente começa pequena. Ela começa pequena. Jesus diz em Marcos, a palavra dele diz assim: repare bem o grão de mostarda. Ele é a menor de todas as sementes, mas depois que ele cresce, ela se torna a árvore mais frondosa e a maior de todas, e as aves vêm para fazer ninho nela. Significa que aquela semente, ela não foi egoísta, ela se manifestou, ela cumpriu o propósito dela. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha aqui, o pão nosso nos dai hoje. O pão nosso. Até hoje ninguém aqui viu um pé de pão. Ninguém viu um pé de pão. É uma coisa óbvia, você não encontra um pé de pão, mas Jesus nos ensina a pedir o pão nosso. E aqui o grande X da questão é o seguinte: Ele não nos dá o pão, Ele nos dá o trigo, a aveia, o centeio. Ele nos dá sementes que aí elas são processadas, trituradas e depois se transformam em pães. E eu tenho uma frase que eu gosto de repetir ela, que é: Deus entrega presentes em embrulhos estranhos. Deus tem o costume de entregar alguns presentes para a gente com uma embalagem um pouco estranha, entende? Então a gente pede mais dinheiro para Deus, e Deus abre a porta de um emprego para a gente, de um trabalho. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Deus abre lá. Aí eu quero até fazer um levantamento aqui sobre essa nova geração, que é a geração dos empreendedores. Isso é muito interessante, é bacana, mas a minha pergunta é: até que ponto o pessoal quer empreender mesmo e não querem trabalhar de empregado, de funcionário de ninguém, porque não querem ser mandado? Até que ponto é que a pessoa quer isso mesmo? Sabe por quê? Porque muitas das coisas que eu realizo hoje no ministério, eu aprendi sendo mandado pelos meus patrões. Tinha uma patroa que ela gritava comigo no meio dos clientes. Ela gritava: você está vendo que não está escrito isso aí, rapaz? Não sei do que lá nessa receita. E sapecava. Eu falava: ah, véia do cão. Entendeu? Dentro de mim. Mas eu segurava. Na época eu não entendia. Eu não entendia. Mas Deus estava me triturando. Muitas vezes a gente pede para Deus uma coisa, mas Deus permite que a gente passe pela trituração. E aí de repente a gente não quer ninguém mandando em nós, porque nós não fomos submissos aos nossos pais, não fomos submissos a ninguém. Aí de repente a gente só quer mandar. Então depois a gente fala: Deus, eu quero ser alguém mais parecido com Deus. A gente ora assim, fala: Senhor, eu quero ser parecido com Cristo. Aí de repente Jesus pega e manda crise para nós. Manda crise, porque Ele sabe que através da crise a gente vai crescer. Por que o povo de Israel é tão desenvolvido? Porque eles sofreram demais. O cara, agora nós estávamos conversando na hora do almoço, um israelita inventou até açúcar de alga marinha, e vende aqui em Umuarama. Um cara de Umuarama descobriu o cara lá é o que teu? O senhor está envolvido nisso aí? Você experimentou. Olha lá, o cara descobriu lá em Israel um cara que tirou açúcar da alga marinha, um açúcar que não tem glicose, não dá nada no cara. O cara pode virar assim no queixo. Um negocinho assim adoça 500 xícaras de café, 500. Um negócio potente, poderoso. Povo israelita. A minha pergunta é: de onde que tira isso? Sofrimento, crise. Às vezes quando a gente vê uma crise, a gente tem que dar um novo nome para ela. Porque como eu disse ontem no culto de casais, a palavra crise no hieroglífico chinês, é isso, mais ou menos isso? Hierograma chinês, ideograma, hemograma, não, hemograma é exame de sangue. Lá na escrita chinês, fica mais bonito assim. É feita com dois rabiscos. Um rabisco é sofrimento e o outro é oportunidade. Então, às vezes a gente
está ali, Deus me torne um cristão melhor. Aí Deus mandou uma crise para a gente. Falei, peraí, deixa eu te triturar primeiro, para você crescer, para a semente que eu plantei dentro de você ser uma semente que vai abençoar a vida de outras pessoas. Então o reino de Deus, ele tem esse costume. Deus tem esse costume de mandar embrulhos, presentes preciosos em embrulhos estranhos. Mas o grande X da questão é que o que não pode acontecer na nossa vida é a gente só ficar com uma semente. Tem gente que só recebeu uma semente de Deus, um dom de Deus, só ficou para ela, guardou para ela. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a poupança bombeirinhos continua numa boa, só que não. Mas a pessoa não desenvolveu, o mesmo sofrimento lá de 5, de 10 anos atrás. A pessoa está ali, naquele mesmo mantra, falando aquelas mesmas coisas, parece que não evolui. Você quer saber como que você evolui? Veja se os seus problemas mudaram. Se os seus problemas são sempre os mesmos, você está patinando no lugar, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós temos que multiplicar as sementes que Deus colocou em nós. Então, se Deus nos entregou, por exemplo, dons, uma semente poderosa, ideias, semente poderosa, todos esses tipos de coisas, se Deus colocou nas nossas mãos, então nós precisamos multiplicar isso, nós não podemos guardar para nós. Esses tempos atrás eu estava convicto que eu ia escrever um livro sobre identidade cristã. Aí de repente eu comecei a pensar assim, mas tem tanta gente que fala de identidade cristã, tem tanta gente boa que fala sobre isso, sobre descobrir quem que você é em Deus. E aí eu ia escrever, eu ia montar um encontro. Eu até falei para os líderes aí, eu falei, vai ter o IC, identidade de cura, identidade curada, vai ter ele. E na minha cabeça eu estava com todas as 10, 12 palestras, ministrações ali, eu estava com todas elas aqui. Mas aí de repente eu comecei a ser intimidado por esse sentimento. Mas tem tanta gente melhor do que eu que fala. Tem a Thalita Pereira que fala, que é uma pastora famosa. Tem qualquer um desses grandões aí que for falar de identidade, Luciano Subirá, JB Carvalho, Hernando Dias Lopes, qualquer um desses caras que forem falar qualquer coisa a respeito disso, eles falam muito melhor do que eu. Por que eu tenho que falar então? Eu só vou ser mais um na fila do pão. E fui por esse enveredando e guardando essa semente que Deus tinha me entregado. De repente eu fui ler um livro agora recentemente, e a autora nem cristã mas ela escreveu um livro muito interessante chamado E aí Medo. O nome do livro é esse, E aí Medo. E aí lá no meio ela falava assim: as pessoas precisam saber o que você tem para falar, saber o que você tem para escrever. Elas precisam saber da sua experiência, porque por mais que você vai falar sobre assuntos corriqueiros, ninguém no mundo teve a vivência que você teve a experiência que você teve. Ninguém no mundo enxergou com a ótica que você enxergou. Aí ela dizia assim: por isso manifeste-se, por isso fala. Tem pessoas precisando que você põe para fora aquilo que você tem maquinado aí dentro, aquilo que você tem vivenciado dentro de você. As suas experiências vai ajudar muitas outras pessoas. Parecia que a mulher estava escrevendo para mim. Ela estava escrevendo para mim. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo sobre isso. Eu te entreguei semente, mas você foi intimidado, e você guardou a semente para você, Maicon. Você guardou para você. A Bíblia diz em Romanos assim, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem coisa que Deus entregou para você, que é só para você, que vai resolver o problema de muita gente, mas é só você. E se você guardar para você a sua semente, a sua ideia que Ele entregou, não vai ajudar ninguém. Então por isso, hoje, no nome de Jesus Cristo, põe para fora, meu irmão. Desenvolve a semente que Deus te entregou, no nome de Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, chacoalha ela aí e fala: põe para fora. Desenvolve a semente que Deus te entregou, no nome de Jesus. No nome de Jesus, põe para fora. Mas está um caos. Imita o Criador. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O que Deus escolheu fazer? Ele saiu semeando semente. A Bíblia diz que Ele plantou o jardim no Éden. Como que se planta o jardim, irmão? Como que se planta? O princípio de toda, não é nem a muda. O princípio, toda muda, ela deu uma semente.
uma semente, tudo depende de uma rama, alguma coisa ali, não é? Então, num tempo de caos, semeia. A chave da vida, e eu já estou terminando, que só falta 7 minutos. A chave da nossa vida é descobrir quais são as ideias que Deus deu para nós. Quais são as ideias, quais são as sementes que Deus colocou dentro de nós. Não é para buscar fora, é para colocar para fora aquilo que Ele te entregou. Aquilo que Ele te entregou. Você é parte importante do plano de Deus, saiba disso. Nós somos parte importante do plano de Deus. Nós somos. Sim, nós precisamos entender isso. Desenvolva. Você vai ver que Deus chamou tanta gente estranha. Jesus chamou Mateus. Tem tanto nome de Mateus hoje, um nome mais, né? Mateus, presente de Deus, é o significado, né? Mas Mateus era um coletor de impostos, era um pouco pior do que um criminoso, era considerado um traidor da pátria, era isso que ele era. Mas aí Jesus chama ele, e então Mateus se transforma e escreve um evangelho que abençoa a vida de muitas pessoas. A Bíblia conta a história também de um outro homem que descobriu sua semente, Pedro. Pedro era um falador. Sabe aquele tipo de cara que fala primeiro para pensar depois? Assim era Pedro. Quando Pedro falava, lá em Mateus capítulo 17, Jesus está lá, Pedro, Tiago, João, Jesus, de repente aparece Elias e Moisés, numa transfiguração. Eles descem do céu e vêm ali, eles têm uma visão, e Pedro quer falar. Ele quer falar. Tinha ali o Filho de Deus, o maior profeta do Antigo Testamento, e o maior mestre do Antigo Testamento, Moisés. E Pedro quer falar. Aí Deus dá o maior cala-boca, mais bem educado da face da terra. Deus fala assim: este é o meu filho amado, a ele escutai. Nas entrelinhas Deus está dizendo: cala a boca, Pedro, fica quieto, não é para você falar, é para Jesus falar, é para todo mundo aí falar. Entende? Pedro era esse cara. Mas de repente, depois de passar pela moenda, de negar Cristo 3 vezes, e de ficar totalmente decepcionado consigo mesmo, e Jesus restaurar ele, então aquela semente, a semente do falar. Eu dei risada da Juliana aqui, minha querida esposa, pregou uma palavra muito maravilhosa esse dia atrás, e ela falando: eu queria ser mais, falar mais, se comunicar mais. Eu pensei comigo: não precisa, meu amor. O que Deus economizou em você, Ele entregou para a Valentina. Entregou. A Valentina é uma graça, gente do céu. Eu acho incrível a minha menininha de 5 anos, como que ela se comunica. Ela chega nos lugares que a gente nem conhece, e ela fica conversando com as pessoas, como eu vi semana passada lá na beira do Rio Paraná. Ela chegou umas mulheres, eu nunca tinha visto as mulheres na vida. Ela: oi amigas, não sei o que lá. De repente ela viu uma menininha lá, nem sei de onde que é a cidade, aquela menininha. A menininha: oi amiga, oi amiga. A menininha tinha uma prancha, de repente a menininha puxando a Valentina para lá e para cá na prancha assim, e a Valentina só assim. Eu falei: Pedro falava muito, mas depois de passar pela moenda, em 2 vezes que ele pregou, o Espírito Santo agiu e converteu quase 8.000 pessoas. Quase 8.000 pessoas. Ele botou para fora a semente de Deus. Ele canalizou a semente que Deus entregou para ele. Quer ver um outro cara aqui que ninguém fala desse cara? Quase ninguém fala desse discípulo. Tem os famosão, os discípulos famosão, assim como tem uns famosão por aí, né? Mas esse aqui ninguém fala dele. André. Todo mundo lembra de Pedro, Tiago, João, né? Pedro, o pregador. João, aquele a quem Jesus amava, né? Tiago, aquele que presidia. Tomé, todo mundo desce o sarrafo no Tomé. Foi quem negou Jesus, ou foi quem duvidou, melhor dizendo. Quem duvidou. Judas, a gente já bota ele no inferno logo de uma vez. E André? Ninguém fala de André. Mas André tinha uma semente preciosa, cara. Uma semente preciosa. Qual que era a semente de André? Sabe qual que era? André tinha um poder de conectar pessoas. Ele tinha um poder de conectar. Em João capítulo número 1, verso 40 e 42, diz que foi ele, que era irmão de Pedro, que apresentou Pedro a Jesus, que apresentou Jesus a Pedro.
Foi ele, conectou Jesus com Pedro. Foi ele. Agora eu imagino no coração de André, quando Jesus tinha uma revelação mais quente, falava assim: vem Pedro, Tiago e João, e o André ficava. Você imagina se fosse hoje, o André ficava: não pode, foi eu que apresentei, eu cheguei primeiro, rapaz, foi eu que cheguei primeiro, e agora Jesus chama Pedro aí, que você vê que não, que André é de boa, ele entendia que essa era a semente dele, era conectar. Quer ver um outro texto? A Bíblia diz que André, foi ele quem conectou, ali no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, em João capítulo número 6, verso número 8 e 9, diz assim, que foi André que disse assim, ó: eis aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Foi ele que apontou o cara, foi ele que apontou, e depois a mistura, o resto da história você já sabe o que aconteceu. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. André sabia que a semente dele era conectar pessoas. A semente de João Batista era preparar o caminho para o Senhor. A semente de Mardoqueu foi lembrar a Radassa que ela não estava lá como rainha por causa que ela era bonitona do pedaço, não. Ela estava lá para salvar o povo judeu. A semente de Mardoqueu era lembrar, corrigir o propósito de Radassa. A semente de Jesus Cristo era justamente buscar e salvar os que se haviam perdido. Por isso hoje eu encerro essa mensagem dizendo para você assim: descubra qual semente que Deus te entregou, bota para fora, multiplica ela, prega o evangelho, conecte pessoas. Tem tantas outras coisas que você pode, ideias que Deus te entrega. E por favor, não recaia na lei de Murphy. Qual que é a lei de Murphy? Às vezes a gente é intimidado por isso, de não botar para fora a nossa semente, não desenvolver a semente que a gente recebeu, porque a gente tem o estranho costume de trazer algumas coisas assim, alguns pensamentos que não tem fundamento. Por exemplo assim: eu não nasci na família certa, eu não nasci no lugar certo, eu nasci em Tuneira do Oeste. Você tem que dar muito zoom no Google Maps para achar Tuneira do Oeste. Se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro, se eu tivesse nascido em São Paulo, se eu tivesse nascido em outro país. Muitas vezes eu pensei isso. Eu podia ter nascido nos Estados Unidos. Quem é que não queria ter nascido nos Estados Unidos? Entende? Eu poderia ter nascido em tal lugar. Gente, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é equiparado à tal da lei de Murphy. O que é a lei de Murphy? É aquele negócio que a fila do lado sempre anda, parece que sempre anda mais rápido. Não tem lógica isso. Quantas vezes eu já fui chegando em Curitiba e tem lá congestionamento, aí a fila do meu lado esquerdo parece que está andando mais, aí eu venho para a fila do lado esquerdo, aí de repente parece que quando eu venho aqui, aquela fila lá parece que está andando mais rápido, aí eu vou para lá, e fica assim esse negócio. É só uma ilusão de ótica. Essas coisinhas que muitas vezes tem travado. É porque fulano de tal fala um português mais bonito, tem um sotaque melhor. Porque veio de uma cidade mais rica, de uma família rica, de uma cidade mais culta, sabe? Essas coisas, gente, essas coisas, pelo amor de Deus, essas coisas têm travado muita gente. Porque eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso aí se chama baixa autoestima. Deus hoje está te chamando para você manifestar aquilo que Ele colocou dentro de você, a semente que Ele colocou dentro de você. Então tem uma floresta dentro de você, tem uma roça inteira dentro de você. O que Deus te entregou aí é muito grande e pode abençoar a vida de muitas pessoas, de muitas, só depende de você. Por isso, ao chegar em casa, você não vai jogar fora essa sementinha, você não vai, você vai plantar ela. E ela vai ser um lembrete, um lembrete da semente interna que Deus plantou dentro de você aí. Amém? Coloque-se de pé. Você guarda essa palavra no seu coração? Amém? Eu quero louvar o Senhor com a canção. Eu quero chamar os pastores aqui para poder orar. E o apelo hoje é esse aqui, ó. O apelo é esse aqui. Sabe qual? Você que quer multiplicar, que está percebendo que a sua semente está incubada, ela está adormecida, ela não despertou. Gente, uma semente, ela é algo exponencial. O mundo está precisando daquilo que Deus colocou dentro de você, o mundo. Então por isso
eu quero que você venha aqui. Os pastores vão estar orando, as pastoras, né, vão estar orando. Então, você que gostaria de desenvolver sua semente, de identificar: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer me usar? No nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. No nome de Jesus, enquanto eu canto essa canção, você sai do seu lugar. Os pastores vão estar impondo as mãos sobre você. Vai falando com Deus. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? O bronze que ressoa sem vida, sem amor. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? O bronze que ressoa sem vida, sem amor. Pois pra te adorar, te adorar, sou melodia e compasso, estou nele tudo faço, e ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti. Da minha vida se não fosse o Senhor? O bronze que ressoa sem vida, sem amor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, te adorar, sou melodia e compasso, estou nele tudo faço, e ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti, Jesus, 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 esse nome, Jesus, 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 Jesus. Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de cada um, ó Deus. Senhor, nos ajude, ó Pai, a desenvolver, ó Pai amado, no nome de Jesus, as sementes que o Senhor nos entregou, ó Pai. Nos ajude. No nome de Jesus Cristo, todo bloqueio, no nome de Jesus Cristo, toda semente ali que está congelada, que está incubada, que está ali e não está realizando o seu propósito de se multiplicar, no nome de Jesus, eu declaro agora, no nome de Jesus, que essa semente possa crescer, que essa semente possa evoluir, que ela possa se desenvolver e possa dar fruto, que vai abençoar a vida de muitas pessoas.
Espírito Santo, Espírito Santo, faz os seus filhos crescer, Espírito Santo, em nome de Jesus. Longe de nós a inércia, longe de nós ficar, ó Pai, sempre do mesmo jeito e não crescer. O Senhor é o jardineiro fiel, o Senhor é o agricultor fiel. Oh Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me traz no coração aqui que Ele está descongelando sementes que estão aí congeladas, e que há muitas ideias vindas dele, plantadas por ele. Foi por ele, não foi coisa da sua cabeça não, meu irmão, foi coisa dele. Ideias plantadas por ele, no nome de Jesus. Receba agora a ativação do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba agora a ativação do Espírito Santo sobre a sua vida. Vai dizendo para Ele: Senhor, me ativa, ativa aquela semente, ativa, ativa, ativa. Senhor, faz ela se desenvolver. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está ativando coisas que estavam adormecidas. Guarda esse versículo bíblico. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de você se manifestar. Está na hora de você parar de ser um 007, um agente infiltrado. Não, deixa todo mundo saber que você carrega uma semente celestial. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Põe a mão na cabeça da pessoa que está do seu lado. No nome de Jesus, ministra sobre a vida dela. Ministra sobre a vida dela, no nome de Jesus. Você está debaixo da minha palavra, debaixo da palavra de uma autoridade espiritual. Eu autorizo você a pôr a mão na cabeça dessa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Debaixo das mãos dela está o sangue do Cordeiro. Ativação na sua vida. De tudo, mas tudo vem de ti,
Guarde isso. Tire ideias do congelador. Tire sementes do congelador. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Está na hora de tirar a semente do congelador. Amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai levar essa semente para casa. Você vai plantar ela. E depois nós vamos fazer o culto do retorno da semente. Amém? O culto da colheita. No nome de Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto aqui agora, mas nós vamos ter um tempo de comunhão ali, ó. No nome de Jesus. Nós terminamos o culto até um pouquinho mais cedo. Então, justamente para você ter esse tempo de comunhão ali. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Não vá embora. Fica aí que nós vamos ter um tempo de comunhão, no nome de Jesus. Deus abençoe. Aí você pode comer lá fora.